Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da decisão da Supercopa do Brasil. Tem favorito? Quem chega melhor, Palmeiras ou Flamengo? A gente vai fazer uma análise com as escalações, o momento das duas equipes e tudo mais. Então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que jogo, meus amigos, será esse Palmeiras e Flamengo em Brasília na decisão da Supercopa do Brasil? Já aviso para você que depois da partida, que será realizada neste sábado às 4h30 da tarde, tem live aqui no canal. Então depois do jogo, a gente vai estar falando sobre o campeão e o perdedor, ou vice-campeão. É difícil falar, né? Porque é apenas um jogo que decide o supercampeão do Brasil, o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, e o Flamengo da Copa do Brasil. Um duelo de técnicos portugueses, vejam só, Abel Ferreira versus Vitor Pereira. Outra questão que me intriga nessa decisão é que o arquirrival do Palmeiras, que é o Corinthians, cedeu, digamos assim, entre aspas, né, o seu treinador para o Flamengo, que será o rival do Palmeiras. E há um grande, contorno dramático nessa história, porque pela forma como o Vitor Pereira saiu do Corinthians. Só que de um lado tá o Palmeiras, que naturalmente os corintianos têm como rivais eternos. Do outro lado, tem o Flamengo sob comando do Vitor Pereira. Eu não vou nem perguntar aqui para o torcedor do Corinthians que está assistindo esse vídeo para quem você vai torcer, porque eu acho que torcer é uma palavra muito forte, né? Mas quem você vai secar mais ou quem você vai ficar mais feliz se perder? Talvez seja essa a pergunta. Enfim, te esbalda aí nos comentários. Vamos falar sobre Palmeiras e Flamengo. O Vitor Pereira começando um trabalho na equipe do Flamengo. Pelo trabalho que ele desenvolveu no Corinthians, o Flamengo entendeu que o Vitor Pereira seria uma melhor opção para essa temporada que tem Supercopa Mundial de Clubes já no mês que vem, além de todos os outros títulos. E por isso interrompeu, ou não decidiu seguir com o Dorival Júnior, que tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Tudo que vocês já sabem. O começo de temporada do Vitor Pereira tem alguns jogos com o time reserva e outros titulares. E em algum momento ele deu uma mesclada e tal, mas a gente tem uma ideia de quais são as preferências do Vitor Pereira. O Mário Jorge chegou a treinar, inclusive, o time em alguns momentos, na estreia lá contra o Audax, em que o time venceu por 1-0. Depois teve um empate agora recentemente com o Bangu por 1-1 na volta do Rodrigo Caio, depois de muito tempo, em que o Lohan acabou fazendo o gol contra o Bangu, o gol do empate do Flamengo, de 16 anos, o jogador mais jovem a marcar com a camisa rubro-negra. E com os titulares, tem duas goleadas e um empate sem gols com o Madureira, em que o time foi vaiado, inclusive, no jogo lá em Cariacica. 4-1 na Portuguesa do Rio, 5-0 no Nova Iguaçu. O Campeonato Carioca não oferece muita resistência, mas enfim, é o que temos para análise. E a gente sabe também que esse Flamengo já foi testado outras tantas vezes, né? Então não vale aquela discussão do parâmetro, poxa, mas o Flamengo está goleando também a Portuguesa e o Nova Iguaçu. Não, mas esse time apenas está treinando, é laboratório nesse começo de temporada. Quando esse time for decidir contra o Palmeiras, a gente sabe do que ele é capaz. A escalação ela está praticamente definida, Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na esquerda. Essa é a defesa. Meio de campo com o Thiago Maia fazendo a do João Gomes, que agora sim confirmou a ida para o Wolverhampton da Inglaterra, e o Gerson na segunda função. O Thiago, que fazia um segundo com a presença do João Gomes, agora faz um primeiro para o Gerson ser o segundo homem. Muita qualidade, muita qualidade. Você perde o João Gomes, acrescenta o Gerson, características diferentes, mas você compõe pelo elenco que tem, com o Thiago sabendo muito bem fazer a função de 5, como já fez na Seleção Olímpica, no Santos e agora no Flamengo também. E aí, o quarteto ofensivo que é sacanagem. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. O Arrasca teve dificuldades físicas no ano passado, clínicas até eu diria, com a pubalgia e tudo mais. Na Copa foi preterido por conta disso, imagino eu que seja por isso, Quando ele entrou no último jogo do Uruguai para tentar uma classificação, jogou demais, mas não dava mais tempo. O Arrasca é um craque, E o Everton Ribeiro, jogadoraço, também esteve na Copa com a seleção brasileira, assim como o Pedro, e o Gabigol nessa nova função. Mais do que isso, a gente sabe que o Gabigol se reinventou, tá jogando mais voltando para construir, servindo mais o Pedro, só que ainda assim ele broca demais. Decisão é com ele. Na Libertadores foi assim,
na Copa do Brasil também, e não imagino que seja diferente na Supercopa. Vamos para o Palmeiras. O Palmeiras que também tem um time praticamente definido, mas eu tô com um palpite de que o Abel Ferreira pode aprontar. Eu vou explicar melhor. O time base dele, com as saídas de Danilo e Gustavo Scarpa. E por isso se tem uma teoria de que talvez o Palmeiras tenha enfraquecido do ano passado para cá. Teoria não, né? O Palmeiras enfraqueceu, perdeu 2 titulares, o craque do campeonato brasileiro, que foi o Gustavo Scarpa, e outro, um volante de seleção brasileira, nível Europa, tanto que acabou saindo para a Premier League. E não há reposição no elenco com as características do Danilo. Eu acho que o que mais se aproxima, o que mais deu resposta nesse sentido foi realmente o Gabriel Menino. E acho que é ele que o Abel Ferreira vai escalar. O Jailson seria um jogador mais de contenção para tentar segurar esse ímpeto ofensivo do Flamengo, mas ele não tem entregado tecnicamente. Então vamos lá. O Everton, o Marcos Rocha na direita e o Piquerez na esquerda, dupla de zaga Gomes e Murilo. Defesa confirmadíssima. Meio de campo, Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, ataque Dudu, Rony e Endrick. Aí para mim pode estar uma surpresa. O Mike jogou muito bem, mas muito bem na vitória sobre o Ituano, quando o Abel Ferreira escalou reservas no Campeonato Paulista. O Mike, durante o jogo, ele jogou na lateral. E ele tem jogado muito bem na lateral, como ele é um baita lateral. Sabemos, inclusive já jogou final de Libertadores contra o próprio Flamengo como titular o Mike. Só que o Marcos Rocha tem uma regularidade incrível. Pode não estar tão bem esse ano ainda, mas o time inteiro do Palmeiras meio que não aconteceu ainda esse ano. Nós temos um empate em 0-0 com o São Bento, uma vitória fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto num golaço do Rafael Veiga do meio da rua e só. Depois um 0-0 de novo no Allianz Parque contra o São Paulo no Clássico. E aí depois essa vitória consistente sobre o Ituano já com reservas, com Navarro, Tabata, para ele testar opções. E o Mike se destacou. Pode ser que o Mike jogue na lateral no lugar do Marcos Rocha e seja essa a única alteração? Pode ser. Pode ser também que o Mike jogue no setor ofensivo, como ele já fez outras tantas vezes no ano passado, quando ele precisava de um ponta e ele percebeu que o Mike poderia ser uma solução melhor do que Wesley, Breno Lopes ou os outros atacantes que ele tinha naquele momento. Durante esse jogo contra o Ituano, chega um momento em que ele coloca o Garcia no time, menino da base, na lateral e avança o Mike. O Mike tem uma capacidade ofensiva espetacular, além de ter o cacuete da lateral. E talvez impedir algumas subidas de quem aparecer por ali, no caso do Flamengo. Bom, diante disso, existe uma possibilidade, na minha opiniãozinha, de que o Endrick possa começar no banco. É uma decisão grande, não que o Endrick não esteja pronto, mas talvez seja muito precoce a gente colocar o Endrick para disputar uma Supercopa do Brasil como titular. Ele está começando a temporada como titular, ele já está negociado para o Real Madrid, vai ser o último ano dele aqui, ele vai na metade do ano que vem para o clube espanhol, mas ele não começou assim como todo time no seu ápice, claro, né? É um começo de temporada e pode estar sentindo um pouco a pressão, uma oscilação natural. Talvez o Endrick seja uma arma importante para segundo tempo, a gente tem que pensar nos 90 minutos e de como esses treinadores podem recorrer ao elenco para mudar jogo. E aí o Vitor Pereira tem uma vantagem, porque aí ele tem Cebolinha, ele tem Vidal, ele tem outros tantos atletas que podem agregar ao elenco nessas substituições. No caso do Palmeiras, as opções são Navarro, Tabata, Tuesta, já diminui bastante. Se ele deixar o Endrick no banco, o Endrick pode chegar com aquela fome toda, pegando uma defesa mais cansada, enfim, e pode acabar sendo um diferencial. Para isso, o Mike entraria no ataque e o Rony faria a função de falso 9 ou de centroavante, como ele fez no ano passado inteiro e se destacou. Acho que essa pode ser uma possibilidade. Ou então o Abel vai no conservadorismo, mantém o seu time titular já definido, pronto, do 1 ao 11, como eu já citei para vocês. Bom, vocês querem saber qual a minha análise em relação às duas equipes? De verdade, pode parecer uma bobagem, ou clichê, ou você aí do outro lado da tela deve estar pensando, pô, assim é muito fácil ser comentarista. Não, mas o nosso papel é justamente fazer uma análise sem achismos aqui, né? E é inegável que são duas grandes equipes e que esse jogo ele tem um cenário completamente diferente do que a gente viu nos estaduais. Desses 5 jogos aí, ou 3 como titulares, do Flamengo no Carioca, e desses 4 jogos, 3 como titulares também, do Palmeiras no Paulista. Completamente diferente, mesmo que o Palmeiras tenha tido um clássico, inclusive, contra o São Paulo no Allianz Parque. O foco é outro.
Eu me lembro de das duas decisões da Supercopa que a gente viu nos últimos anos, tanto Palmeiras e Flamengo quanto a do Flamengo com o Atlético Mineiro, jogos inacreditáveis. E pode anotar, vai ser um grande jogo, grande jogo. É outro clima, é decisão, a questão mental ela entra muito. E aí tem a questão de quem precisa mais desse título, quem chega melhor. Eu tenho uma teoria que é uma leve vantagem, e essas questões elas se equilibram muito na hora, tá? Mas uma leve vantagem no Palmeiras é justamente essa manutenção do elenco, por outro lado, manutenção do trabalho. Por outro lado, ele perdeu no elenco, né? Perdeu o Danilo e o Gustavo Scarpa. Mas o Abel Ferreira, a gente sabe que ele é embaçado em decisões. E ele não tem esse título. Seria um título inédito nos 6 títulos que ele já conquistou com o Verdão. Ele perdeu, inclusive, o título da Supercopa. Então, é um desafio a mais. No caso do Flamengo, existe uma necessidade, uma obrigação, entre aspas, né? Ninguém é obrigado a nada, mas existe uma pressãozinha do Vitor Pereira começar vencendo. Ele trocou um projeto por outro, apostou no Flamengo pelo elenco, pela capacidade de ganhar títulos. Esse Flamengo, se decidiu mudar o comando técnico, é porque talvez não estivessem satisfeitos com o desempenho do time, talvez, mas é um time que foi campeão, que vem sendo campeão. Então a pressão de ser campeão ela é constante no Flamengo. E o elenco dele é espetacular, né? Ele tem condições para isso. Ao mesmo tempo que se perder, já fica um débitozinho para o Mundial no mês que vem. Aí, obviamente, a gente sabe que é uma missão bem mais difícil de você vencer o Mundial, e aí tem as outras competições ao longo do ano. Eu acho que o Abel perdendo o título não muda muito, muda para a diretoria, que ainda não contratou e que o Abel tem pedido reforços, a torcida tem pedido reforços e as reposições para o Danilo e para o Scarpa não vieram ainda. Se não vencer o Flamengo, onde os dois construíram uma rivalidade muito grande nos últimos anos, a pressão também vai ser grande no Verdão, mais para o lado diretivo do que para o lado do técnico. No Flamengo, eu acho que recai mais sobre o treinador, não no sentido de pressão no cargo, mas de aumentar a responsabilidade dele daqui para frente. Dois grandes times, gente. Dois grandes times. Eu dei meu palpite lá no Jogo Aberto da Band, onde eu participo, mas foi um palpite assim para esperar um grande jogo com muitas emoções, talvez até reviravoltas, quem sabe. Apostei num 3-2 para o Palmeiras. Mas realmente, absolutamente tudo pode acontecer nesse jogo. Não tem prorrogação, empate no tempo normal, vai para pênaltis. E você? O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal. Amanhã eu volto depois do jogo com a live do campeão. Até a próxima. Tchau!